Olá pessoal, sou a professora Caroline Barbosa, sou advogada e mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e serei responsável pela ministração da disciplina de Direito Penal nesse nosso curso focado no concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, promovido pelo Seleto Cursos. Bom, a nossa banca é a banca NC-UFPR, o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Nós vamos utilizar nesse nosso curso a metodologia baseada em questões, ou seja, nós vamos trabalhar as questões da banca, abordando o nosso conteúdo, a nossa temática, dentro do direito penal, os tópicos previstos no seu edital e com base nas questões nós vamos aprofundar o nosso estudo, vamos aproveitar os temas trabalhados na questão para destrinchar esses conteúdos previstos no seu edital. Então, nós vamos aproveitar dentro dessa metodologia para conhecer a nossa banca, que já adianto a vocês, se trata de uma banca que tem um viés acadêmico, ela tem um viés mais doutrinário, não se aproxima tanto da CESP, naquele requisito de ser mais aprofundada em jurisprudência, de requerer de você essa atualização mais ferrenha jurisprudencial e doutrinária, mas é uma banca que tem um viés acadêmico, ela costuma perguntar, costuma questionar teoria. Obviamente que eu tenho que ter um conhecimento da legislação, eu não posso estudar direito penal sem ler, sem ter feito uma leitura prévia do Código Penal. Obviamente, até porque muitos conceitos nós vamos encontrar dentro do próprio dispositivo legal. Então, é imprescindível a leitura do Código Penal e nós vamos abordar aqui os textos legais junto com as teorias dentro das questões, dentro dessa resolução de questões. Tranquilo? Bom, nós vamos começar aqui o estudo do nosso conteúdo. O primeiro tema do nosso edital é infração penal. Dentro dessa metodologia, nós vamos trazer aqui as questões, como vocês estão observando aqui no nosso slide. Em cima, lá no cabeçalho, o título do slide, eu vou sempre estar fazendo referência ao conteúdo do edital a que se refere essa questão. Então, nessa primeira questão, nós vamos trabalhar o primeiro conteúdo, que se diz respeito à infração penal, e dentro desta questão, eu vou destrinchar com vocês algumas ideias, Vamos relembrar, vamos estudar a parte da teoria geral do crime. Porque, antes de mais nada, quando eu falo em infração penal, eu tenho que ter em mente que eu estou tratando do crime. E para entender uma infração, para entender o que é crime, a gente vai partir da teoria geral do crime. Vamos fazer a leitura da questão para que vocês entendam como é abordada e depois eu entro na parte da teoria em si para explicá-los e chegamos à resposta da questão, para que cheguemos à resposta da nossa questão. Bom, vamos lá. Primeira questão da banca, NC-UFPR, questão recente, 2019. Primeiro, ele traz um conceito, mas o que possibilita a visão científica do direito penal. O conceito de crime, mais especificamente um conceito denominado analítico, porquanto analisa o crime em partes, é este, na verdade, o conceito mais importante do direito penal. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta o elemento do conceito analítico de crime que descreve a conduta proibida. Então, gente, observa aqui. Ele quer que você me diga, com base no conceito analítico de crime, aquele elemento que traduz a conduta proibida. Estão percebendo que a questão já traz de cara um conceito e com base nesse conceito doutrinário, ele traz aqui um autor, vocês estão percebendo que trata-se de uma citação, está aqui, está aqui entre aspas, e a referência ao autor. Então, ele traz uma citação do que se refere, o que seria o conceito de crime, está aqui, e pergunta, com base nessa ideia, qual desses elementos aqui, dentro das alternativas, descreve a conduta proibitiva pela norma penal. Bom, antes de mais nada, é importante que você compreenda o que é crime, o que é essa infração penal. Nós temos aqui, vou colocar o quadro em branco, para que possamos escrever, relembrar estes tópicos, Então, nós vamos ter crime. Teoria analítica significa que eu vou analisar em partes, como ele mesmo falou aqui na questão, voltando aqui, o conceito de crime
Este, na verdade, é o conceito mais importante e ele pergunta aqui, ó, ele fala, né, porquanto analisa o crime em partes, que é o conceito que eu vou trabalhar em partes. Esse conceito em partes, ele é dividido em 3 elementos. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 elementos que vocês já estão acostumados, já estão careca de saber, né? Os 3 elementos, eu tenho o fato típico, eu tenho a antijuridicidade, que diz respeito aqui à ilicitude. O que significa isso? Ser ilícito, ser antijurídico, antinormativo, contrário às normas. E aqui o último elemento, o da culpabilidade. Certo? Então, os 3 elementos, fato típico, antijurídico e culpável, né? A culpabilidade. Então, para ser crime, ele tem que preencher esses 3 elementos. Tem que ser típico. O que é ser conduta típica, gente? Aqui, dentro da conduta típica, deixa eu tentar mudar aqui a cor para visualizar melhor. Vou colocar de azul. Então, dentro do fato típico, o que eu vou observar aqui? Existe uma conduta, existe aqui uma conduta, ou seja, a norma, a lei, ela vai descrever uma conduta, existe aqui um resultado advindo dessa conduta que eu quero evitar, a lei quer evitar esse resultado, existe um nexo causal, ou seja, existe uma relação entre a minha conduta e esse resultado e a tipicidade. O que significa essa tipicidade, gente? Essa tipicidade está relacionada à previsão legal daquela conduta proibitiva. A tipicidade, vocês vão observar na doutrina, eu tenho uma subdivisão aqui em tipicidade formal e tipicidade material. Ou seja, quando eu falo em crime, todo mundo sabe, de acordo com o Código Penal e a nossa Constituição, né, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição e artigo 1º do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, eu tenho um crime, deixa eu colocar aqui tela cheia para que vocês foquem mais nessa explicação. Então, eu tenho um crime previsto em lei. Então, para ser crime, tem que ter previsão legal. E a lei, quando eu falo aqui em lei, é lei no sentido estrito. É a lei que passa por todo aquele trâmite legislativo, né? Vai lá para o Congresso Nacional, é aprovada na Câmara, no Senado, vai ser promulgada, publicada, passa pelo presidente para ser promulgada e publicada. Beleza. Então, eu tenho uma lei que criou o crime. Esse crime, ele pode ser, nessa conduta descrita na lei, ela pode ser uma conduta proibitiva, né? Uma norma proibitiva ou uma norma mandamental. Como assim? Eu posso estabelecer uma proibição, olha, não pode matar, é crime matar, então é uma norma proibitiva. Eu não posso fazer essa conduta, então se eu praticar esta conduta, eu estou cometendo o crime. Como também eu posso ter uma norma mandamental, o que isso significa? Existe um mandamento, existe uma ordem, uma orientação que se faça aquilo, e se você não fizer, você incorre em crime. Exemplo, omissão de socorro. Então, quem se omite no dever legal de amparar, de socorrer uma pessoa que está, por exemplo, uma criança abandonada, uma criança extraviada, ela vai incorrer na prática de um crime, pela violação de um tipo mandamental, porque existe uma ordem ali, existe um mandamento. E se eu mato alguém, vou e dou um tiro na cabeça de alguém, eu estou praticando uma conduta violando uma norma proibitiva, que existe uma proibição em relação àquela norma. Então, voltando aqui para o nosso slide. Se eu tenho uma conduta que está descrita na lei, a lei ela vai descrever o que é essa conduta aqui
Então, essa conduta, ela tem que estar descrita na lei, certo? A lei vai trabalhar essa ideia, vai me dizer o que é que está sendo proibido, o que é que eu não posso fazer e o que é que eu tenho que fazer no caso de uma norma mandamental. Então, o que é que eu não posso fazer? Eu não posso matar alguém. Artigo 121, a lei, ela vai trazer, gente, no crime, eu vou observar aqui duas premissas, tá? Quando eu pego um artigo, eu vou ter, primeiro, a conduta descrita. Opa, deixa eu corrigir aqui, para ficar mais fácil de ler. A conduta, o que eu estou proibindo ou o que eu estou determinando, e logo abaixo, a pena. Então, sempre vai ser assim, eu tenho a conduta e tenho a pena imposta pela violação daquele dispositivo legal. Então, quando eu tenho na lei essa conduta, eu vou observar aqui, portanto, a tipicidade da minha conduta. Então, se eu, por exemplo, pulo o muro da vizinha, entro na casa da vizinha sem que ela tenha me autorizado, sem que seja uma situação de flagrante delito, sem que tenha acontecido algum desastre, enfim, eu cometo pratico essa ação. É crime pular o muro e entrar na casa da vizinha sem a sua autorização, sem ser situação de flagrante, sem ser um caso de desastre, de prestação de socorro? Bom, o que eu vou observar? Essa minha conduta, ela está descrita na lei como proibida? Aqui, portanto, é que eu vou analisar a tipicidade, ou seja, a tipicidade formal. Aquela minha conduta, o que eu fiz, está descrito na lei? Tá, existe uma tipicidade formal. O que é a tipicidade formal, portanto, é a subsunção da minha conduta à norma, ou seja, o que eu fiz está descrito na lei. Está descrito na lei como uma conduta proibida, nesse caso, certo? Então, existe uma tipicidade formal. E o que seria essa tipicidade material? Essa tipicidade material, ela está relacionada à lesividade da minha conduta. Aqui eu não vou entrar nesse mérito agora, mas só para que você tenha ideia, tenha lembrança, eu vou fazer referência ao famoso princípio da insignificância, certo? Ou seja, quando aquela lesão ela é tão ínfima, né? Apesar da minha conduta ser típica, ou seja, apesar de ter uma previsão legal, ela é tão ínfima que é desnecessária a aplicação do direito penal naquele caso, certo? Não vou entrar nesse mérito do princípio da insignificância nesse momento. Mas o foco aqui é em relação à tipicidade formal. Portanto, se a minha conduta, perceba, mudando aqui novamente a cor para não confundir, perceba que dentro do fato típico eu tenho que ter uma conduta, ou seja, existe uma descrição legal prevista na lei, existe uma descrição legal de uma conduta que é proibida e que vai gerar um certo resultado previsto pela norma. E essa conduta, ela é expressamente prevista aqui para que eu possa dizer que é crime. Tranquilo? Então, o fato típico corresponde à tipicidade. Aquela conduta descrita na norma tem que ser a mesma conduta que eu pratiquei aqui na vida real. Então, aquela minha conduta subsume, ela está ali batendo com o que está previsto na lei. Então, existe a tipicidade formal. O primeiro passo, quando você vai falar em crime, é justamente esse, verificar se houve ou não a tipicidade. Segundo passo, beleza, o que eu fiz, existiu uma conduta da minha parte, existiu um resultado, existiu uma relação causal, né? Fui eu que gerei aquele resultado, e o que eu fiz está previsto na lei, beleza. Então, se eu tenho todos esses elementos aqui, eu tenho um fato típico. Vamos para o próximo passo. Eu vou analisar agora a antijuridicidade. Dentro da antijuridicidade, eu vou ter que observar se aquela minha conduta, se aquele fato que é típico, ele é também ilícito. Ou seja, se o que eu fiz naquelas circunstâncias é realmente contrário às normas, é contrário às leis, é contrário ao sistema. Então, vou analisar a ilicitude. Geralmente, quando a gente estuda aqui a ilicitude, deixa eu mudar aqui a cor para ficar
uma ideia diferente em relação ao nosso elemento, né? Vamos para cá, colocar de verde. Então, a antijuridicidade, aqui geralmente a gente vai analisar o quê? Aquelas hipóteses do artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes. Opa, deixa eu apertar aqui para caber. São as excludentes de ilicitude. Então, aqui a gente vai estudar o estado de necessidade, a legítima defesa. Vou apagar aqui. Legítima defesa. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Ou seja, são situações que, mesmo que eu tenha praticado um fato típico, mesmo que eu tenha agido contrário ao que diz a lei, lá eu matei alguém, matei. É típica a minha conduta? É. Mas eu me encontrava numa situação de legítima defesa. Ou seja, existia uma injusta agressão e para defender o meu bem jurídico, a minha vida, eu precisei matar o outro, né? Para me defender, não tinha outra saída, não tinha outro meio proporcional para a minha defesa, então tive que matar. Então, dessa forma, mesmo a minha conduta sendo típica, mesmo eu tendo praticado um crime, ou crime no conceito de estar previsto na lei, mesmo eu tenha praticado um tipo previsto na lei, é fato típico, mas eu me encontrava em uma circunstância que a lei, ela retira a ilicitude da minha conduta. Ela permite naquele caso, certo? Que são aqui essas hipóteses de excludente que a gente estuda mais à frente. E no terceiro ponto, então olhando aqui, fazendo esse estudo analítico, vou colocar aqui de roxo. O último ponto que eu vou analisar para dizer se existe ou não o crime é a culpabilidade. Então, na culpabilidade, nós vamos estudar a imputabilidade, ou seja, aquela pessoa que cometeu o fato típico, então já passei por aqui, é típico porque existe uma conduta que está prevista na lei, não existe um excludente de ilicitude, então é ilícito, ok, aí eu venho para a análise da culpabilidade. Então, se eu venho para a análise da culpabilidade, eu vou observar aqui se existe a possibilidade de imputar aquela pessoa a prática do crime, ou seja, ele é imputável, ele pode responder pelaquela conduta, aqui é o primeiro elemento, a imputabilidade, vou botar aqui um pontinho. Opa. Segundo, vamos analisar a potencial consciência da ilicitude, e aqui é onde a gente vai entrar naquele tema de erro de proibição, que eu vou deixar mais para frente, nas próximas aulas, quando nos depararmos com o estudo do erro de tipo versus erro de proibição. E vamos analisar a inexigibilidade de uma conduta diversa. Certo, gente? São 3 elementos aqui, ó. 3, deixa eu ajeitar essa seta que está atrapalhando. São 3 elementos na análise da culpabilidade. Então, preste atenção. Eu tenho um fato típico, existe uma conduta praticada que está descrita na lei, existe uma ilicitude, o que eu fiz é ilícito, a lei realmente, a norma como um todo não me permite fazer aquilo, e existe a culpabilidade em relação ao agente. Aquela pessoa pode ser responsabilizada, ela pode ser culpável pela conduta, e aí a gente analisa esses elementos, dela ser imputável, aquela questão da menoridade, questão de embriaguez, que a gente vai falar também, falar ali sobre
possibilidade de violência, violenta emoção, paixão, se exclui ou não, isso aí a gente vai deixar para o momento oportuno no estudo do elemento da culpabilidade. Então, fechando aqui a nossa ideia. Vou botar aqui novamente na corzinha vermelha. Então, fechando aqui a nossa ideia. Para que eu possa dizer que é crime, eu tenho que observar, deixa eu apagar aqui, se existe os 3 elementos. Então, vou primeiro observar, existe um fato típico? Existe. Existe previsão em lei de uma norma, né, de uma conduta proibida? Existe tipicidade? Certo. Existe antijuridicidade? É ilícito? É contrário às normas? Existe. Existe culpabilidade? Aquela pessoa é culpável? É. Então, aí sim eu posso afirmar que existe o crime. Tranquilo? Então, feita essa explicação, né, um pouco bagunçada, perdoem aí a escrita, né, essa caligrafia maravilhosa, que já é ótima no quadro, melhor ainda com a tecnologia, né, que é bem pontual. Vamos lá, voltando aqui à nossa questão. Então, com base no texto, assinale a alternativa que apresenta o elemento, perceba, o elemento do conceito analítico do crime que descreve a conduta proibida. Proibida. Olha só. Lembra que eu disse que o conceito analítico, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Então, se eu quero o elemento que traz a conduta que é proibida, então eu estou trabalhando o elemento do fato típico. Aqui tem o nome fato típico? Não. Calma que a gente vai chegar na resposta. Vamos ver aqui na letra A. O que seria essa imputabilidade? Nós vimos que a imputabilidade é um elemento, já está até aqui, né? Imputabilidade é um elemento da culpabilidade, o terceiro elemento do crime. O que é ser imputável? Eu posso responder pela prática do crime. Exemplo, é inimputável, ou seja, não responde pela prática do crime, quem é menor de 18 anos. Então, quem tem menos de 18 anos, ele é inimputável. Por quê? Porque a lei disse. Ela adotou um critério simplesmente biológico. Então, quem tem menos de 18 não responde por crime, mas responde de acordo com a legislação específica, ou seja, responde de acordo com o ECA, porque quem tem menos de 18 não é considerado imputável, mas ele é considerado ali criança ou adolescente, né? Vai depender da sua idade respectiva, até os 12 incompletos é criança, depois adolescente. Então, ele vai responder de acordo com a legislação específica, de acordo com o ECA. E aqui ele não responde crime, então ele não tem o elemento imputabilidade, ele não tem o elemento culpabilidade. Então, se eu não tenho o elemento culpabilidade, não existe o crime para ele, tranquilo? Então, se eu estou falando em conduta proibida, a conduta proibida está prevista na imputabilidade? Não, gente. Imputabilidade é o elemento da culpabilidade que me diz se eu posso ou não ser responsável pela prática daquela conduta, tá? Então, risca aqui imputabilidade. Consequentemente, culpabilidade também não é o nosso ponto. Culpabilidade não fala aqui, ó, culpabilidade não traz a conduta proibida. Culpabilidade é uma ideia relacionada ao agente que praticou a conduta. Ele ser imputável, ele ter consciência da ilicitude do que ele fez, dele ser exigido uma conduta diversa. Então, aqui está relacionado ao agente, aqui está relacionado à ilicitude e aqui está relacionado à tipicidade, que é o que a gente quer. Conduta proibida, tipicidade, é isso daqui, certo? Então, a gente vai vir para cá. Tipo, objetivo ou subjetivo. Já eu chego especificando a diferença entre eles. Da mesma forma, gente, esse último aqui, ó, potencial conhecimento do ilícito, ou seja, potencial consciência da ilicitude, também vai ser um elemento da culpabilidade. Então, viu que aqui no slide o anterior que eu coloquei, os elementos da culpabilidade, tá aqui, ó, potencial consciência da ilicitude e tá aqui inexigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. Na letra A ele colocou
imputabilidade. Na letra E, ele colocou potencial, consciência e licitude. Então, ambos são elementos da culpabilidade. Se é elemento da culpabilidade, olha como eu coloquei aqui, culpabilidade se refere a uma análise em relação ao agente e não ao tipo penal. Tranquilo? Então, você já risca aqui a letra A, já risca a letra B e já risca a letra E. Então, ficamos com a letra C e a letra D. Deixa eu apagar aqui para gerar espaço para eu poder escrever para vocês. Deixa eu fazer a referência para o lado de cá. Então, aqui também é culpabilidade. Bom, em relação à letra C e a letra D, o que seria um tipo subjetivo e o que seria o tipo objetivo? Gente, dentro da tipicidade, eu faço um estudo do tipo, ele é dividido na infração tipo subjetivo e tipo objetivo. O que significa isso? O tipo subjetivo está relacionado ao dolo, é a intenção, certo? A intenção daquela conduta. Então, o dolo, o tipo subjetivo do crime de homicídio, qual é o dolo? Matar. E o tipo objetivo, aí é o que nós queremos. O tipo objetivo é a conduta. É a conduta que é proibida, é a conduta que é descrita, certo? Então, o tipo subjetivo está relacionado à intenção do sujeito, ao dolo, à intenção na prática daquele crime. E o tipo objetivo está relacionado à conduta que é descrita onde? Na lei. Então, aqui, ó, resposta correta, o que faz referência, né, qual é o elemento analítico do crime que descreve a conduta proibitiva, o tipo objetivo. É ali na lei, na conduta descrita que eu vou ver. O tipo objetivo é o que ele descreve que é crime, matar alguém é crime. E dentro desse crime, dentro desse dispositivo, existe o tipo subjetivo, que é o dolo, qual é a intenção? Matar. Por que eu tenho que analisar os dois? Para a gente poder fechar essa ideia aqui. Por que eu tenho que analisar sempre os dois? Porque, de acordo com a teoria adotada pelo nosso sistema, pelo Código Penal, a teoria finalista da ação, eu sou punido pelaquilo que eu quis fazer, né? Então, a minha intenção, eu posso claramente desclassificar de um crime de homicídio para uma lesão. E qual vai ser, por exemplo, a interferência disso? A minha intenção. A minha intenção era essa e não aquela. Mas, por consequência de um ato meu, gerou aquele outro. Então, cada elemento desse, gente, vai acarretar uma consequência diferente. Então, tudo está relacionado ao quê? A minha conduta, ao tipo objetivo e está relacionado ao tipo subjetivo, que é a minha intenção. Tranquilo? Isso aí a gente aprofunda em questões mais para frente. Certo? A resposta da primeira questão, demoramos um pouquinho, mas eu queria fazer essa ideia geral, queria trazer para vocês essa lembrança do conceito analítico de crime e para que vocês percebam como é o comportamento da banca. Ele te deu um conceito e ele pergunta com base nesse conceito doutrinário aqui o que eu posso extrair dessa conduta, o que se refere à conduta proibitiva. Tranquilo? No próximo bloco, na próxima aula, a gente segue com o estudo ainda da infração penal, lembrando que nós temos que estudar, nós temos que trabalhar a diferença entre os tipos de conduta. Aqui eu tenho conduta dolosa, conduta culposa, conduta omissiva, conduta comissiva. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar os tipos de conduta, eu vou abordar com vocês esse conhecimento doutrinário, teórico, com base nas questões. Então, até a nossa próxima aula.